Olá, meus amores! Vamos começando mais uma live dessa maratona super especial, Educar Sem Pirar. Lembrando que nessa maratona vem aí uma série de temas super importantes para te ajudar a exercer uma maternagem mais leve, mais segura, né? E preparando o teu filho para os grandes desafios da vida. Afinal, não é um problema só no momento atual, né? A gente precisa ir preparando os pequenos para as próximas fases também. E hoje nós vamos falar sobre o limite entre o agradar e o mimar. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Essa frase é quase que um clichê, né? Todo mundo diz, eu só quero que meu filho seja feliz. Mas será que basta só isso mesmo? Essa frase geralmente vem acompanhada de várias outras, né? E de um pensamento que vai muito na direção desses balõezinhos que vocês estão vendo aí agora. A felicidade do meu filho não tem preço. Eu quero dar a ele tudo que eu não tive. Eu até me anulo pelo meu filho. Meu filho vem antes de tudo. Então vamos entender um pouquinho o que está por trás disso. Por que a felicidade dos nossos filhos é algo tão importante a ponto da gente ir de um extremo ao outro? E nesse sentido é que vocês precisam ficar muito atentas, né? A gente precisa encontrar um bom equilíbrio aí, né? Para não agradar demais, pois corre o sério risco de, sim, mimar essa criança. E, né, esse mimo em excesso, esses agradinhos em excesso, pode criar um grande problema, digamos assim. Para quem já me acompanha há algum tempo, já me ouviu falar, né, que os extremos nas nossas atitudes é sempre prejudicial. Se você agrada demais, é ruim, e se você agrada de menos, também. Então, o nosso grande desafio é encontrar esse caminho do meio. E é nesse caminho do meio que eu quero mostrar a direção para vocês, de como é que a gente vai fazendo, né, para encontrar melhor esse equilíbrio e não agradar em excesso. Mas da onde vem, né, esse tipo de frase que a gente diz tanto? E não é só no meu discurso ou no teu, né? É no discurso da maioria das mamães. E isso acontece porque a gente já cresce ouvindo esse tipo de coisa, né? É como se a gente tivesse que dar o máximo sempre, e não é bem por aí. Só pedindo uma pausa para quem está me acompanhando aqui pelo YouTube e pelo Facebook, para dar um oi pro pessoal do Instagram e de chamar vocês para virem para cá, né? Acessem o link que está na minha bio, e aí ele te traz direto aqui para o YouTube, e onde você vai ter um aproveitamento ainda melhor da live de hoje, porque aqui eu estou apresentando alguns slides e você acompanha melhor, tá bom? Bom, a felicidade do meu filho não tem preço. Eu concordo com vocês que não tem preço, e a gente se dá, né, ao máximo, se doa ao máximo, nos esforçamos de todas as formas para garantir que eles sejam felizes. Mas precisa desse cuidado, né? Quando a gente resguarda a criança de todos os lados e de todas as situações, a gente também vai deixando de ajudá-la a criar uma habilidade muito importante, né? Lidar com frustrações é super importante na infância, porque afinal de contas, a gente passa por momentos difíceis, né? E se tudo parece tão fácil, né? Se a mamãe me mima tanto, se a mamãe me presenteia e diz o tempo todo que me ama, me agrada de todas as formas, essa criança vai ter uma dificuldade imensa em lidar com dificuldades. Então, percebe que é imensamente importante encontrar esse equilíbrio. Quem não pegou um caderninho ainda, sugiro que corra para pegar, é para você ir anotando essas coisas, porque essa live não vai ficar salva. E eu vou dar uma série de dicas bem importantes para te ajudar aí no dia a dia. E você não vai querer perder nada,
Então, corre lá, pega um caderninho para fazer esse tipo de anotação. Quero dar a ele tudo o que eu não tive. Essa é uma outra frase muito comum, né? Eu ouço muito no discurso das mamães. Minha vida inteira, ouvi minha mãe falando isso. E tem uma frase clássica de mãe também, que é assim, né? Quando você for mãe, você vai entender. E é mais ou menos assim, porque tudo que a gente criticava, que nossa mãe dizia e fazia, a gente se pega fazendo a mesma coisa. Por que que isso acontece? Nossos pais são a nossa principal referência. Assim como você hoje é a principal referência para o teu filho. Então, quando vem um discurso como esse, né, eu quero dar a ele tudo que eu não tive, você está querendo aí prometer um mar de rosas, né, um país das maravilhas para o teu filho. Não sei se seria tão bom, porque, como eu disse, as dificuldades nos ensinam muito. É bem importante que o teu filho tenha experiências ruins ao longo do desenvolvimento, que é para ir criando recursos internos de enfrentamento. Para quando alguma coisa difícil acontecer na adolescência e quando ele for adulto, ele ter condições de enfrentar, ele conseguir emocionalmente lidar com as situações difíceis também. Na maior parte das vezes, quando a gente tem um discurso como esse, a gente está falando de uma infância em que faltou algumas coisas, né? Pode ser uma infância em que faltou presentes, presença, você tinha uma necessidade de ser ainda mais amada, né? Ou de ter mais atenção dos pais, enfim. Essa frase, ela traz uma lacuna, é um buraco que não foi preenchido na tua infância e você vai carregando para as fases posteriores. E aí, quando você, né, começa a maternar, né, que nascem os filhos, a gente tenta suprir de todas as formas. Você não quer que o teu filho passe pelas dificuldades que você passou, mas não significa que as dificuldades que você passou é de todo ruim. Então, vamos olhar para essa tua história com mais carinho. Acolha o que aconteceu, até para você conseguir dar um novo significado e ajudar o teu filho a ter experiências diferentes. Então, veja, não é a frustração que é ruim, não é ter momentos de tristeza, de raiva, de dificuldade, que vai fazer com que o teu filho, né, se desenvolva de uma maneira que não seja feliz. Não é isso. E a gente vai falar sobre isso também, tá? Então aguenta mais um pouquinho que tem bastante informação aqui. Meu filho vem antes de tudo. Quem é que não prioriza o filho? Né? É raro uma mãe que se coloca em primeiro lugar acima de qualquer coisa. É raro uma mãe que não tem um discurso como esse. Mas até isso é delicado, né? Quando a gente coloca os filhos acima de qualquer coisa, o que é que você está de fato dando para ele? O que é que você está de fato ensinando o teu filho? Então veja, até para ajudar alguém, né? Ainda que seja o nosso filho, a gente precisa saber fazer isso, tá? Não tem como a gente cuidar de alguém, cuidar de uma criança, educar uma criança, ensinar valores e uma série de outras coisas, se a gente não fizer essa lição em nós mesmos, tá? Então, essa é uma das principais recomendações aí para te colocar nessa direção de equilíbrio entre os agrados e os mimos, tá? Olhe para você, entenda as suas limitações, as suas necessidades, se reconecte com a tua história de vida, né, de como que foi a tua infância, dá um novo significado para isso. De fato, o teu filho não precisa passar por muita coisa, mas é importante que você também não tente preservá-lo de tudo, ok? E aí vamos para uma reflexão também, tá? Será que basta ser feliz? Uma das coisas que a gente diz muito, né, é o quanto a gente quer que o nosso filho seja feliz. Geralmente, quando a gente pergunta, você pode fazer esse teste aí, perguntar para qualquer mamãe que você conhece, o que você quer para o teu filho?
Ah, eu só quero que ele seja feliz. A maioria das mamães respondem isso. É claro que tem, de verdade, uma série de outras expectativas por trás, né? A gente deseja que os nossos filhos tenham um bom aproveitamento na escola, né? Que eles tenham sucesso na área em que eles escolherem atuar. Mas para garantir isso, a gente precisa ajudá-los a se desenvolver. E lembrando que a criança se desenvolve muito aos pouquinhos. Então, todas as habilidades que são fundamentais, né, para as próximas fases, elas começam a ser cultivadas na infância, tá? Então, é desde a infância que a gente vai preparando esse terreno para que o teu filho realmente seja feliz. Agora, quando a gente fala em felicidade, não dá para querer uma vida que seja feliz o tempo todo, né? A felicidade só existe porque a gente conhece a tristeza, né? A gente dá muito valor para a alegria, para os momentos de realização pessoal, profissional, enfim, qualquer outra situação que nos traz felicidade, porque a gente sabe o que é ficar triste, o que é perder alguém que a gente ama, perder algo que a gente queria muito, ou algo que a gente gostava muito de ter. Então, percebe que um sentimento, ele caminha muito em paralelo ao outro. Não existe alegria sem tristeza, tá? Então, não adianta querer privar o teu filho de momentos tristes. Quando a criança muitas vezes começa a chorar, a gente corre logo, né, para pegar no colo. Não, filho, para de chorar. Não, não precisa chorar. Será que não precisa? Quantas vezes você se sentiu angustiada com um nó na garganta, né? Dá um aperto no peito, um nó na garganta e chorar alivia. Para a criança é a mesma coisa. O choro é uma das principais vias de comunicação, né? A criança vai se comunicar de diferentes formas, não só pela forma verbal. O adulto se comunica muito mais pela via verbal, a criança não. Então, ao invés de tentar evitar que o teu filho fique triste, passe por momentos de dificuldade, lembra disso que eu te falei agora. Esses momentos são bem importantes para o desenvolvimento dele, tá? Para ele criar recursos de enfrentamento para situações mais difíceis. E também conseguir valorizar esses momentos, né? Se tudo fosse flores, a gente não daria tanto valor para as conquistas que a gente acaba tendo ao longo da vida. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais os riscos, né, que a gente pode correr ao atender a todas as exigências dos pequenos. A gente corre uma série de riscos com isso. A Alessandra dizendo parabéns, você é demais, estou adorando e aprendendo muito. Que bom, Alessandra, bem-vinda mais uma vez. Espero que tenha aí um bom aproveitamento. Vai anotando todas as dicas para você usar com seus pequenos aí. Então, até voltando aqui para a gente pegar a frase novamente. Quais os riscos podemos correr ao atender a todas as exigências dos pequenos? Aí é o grande risco de mimar, né? Quando a gente vai atendendo a todos os pedidos, tudo que a criança quer, mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero aquilo, e você vai dando, porque afinal de contas, a felicidade do teu filho é a coisa mais importante do mundo para você. Tudo que você mais quer é que seu filho seja feliz, e ele vem acima de tudo e qualquer coisa. Mas aí está um grande risco de você acabar mimando demais e não ensiná-lo a lidar com as situações, tá? Então é onde você vai parar para analisar, pensar com mais carinho e ensinar para o teu filho que nem tudo que ele pede, ele pode ter. Nem tudo que ele quer é adequado para aquele momento. E nem sempre você vai ter condições emocionais, financeiras, seja lá o que for, para atender o pedido dele. Então, para as crianças de maneira geral, é muito importante que a gente ensine, né, que ele pode ter uma série de coisas e a gente sempre vai tentar oferecer, né, o melhor, mas ele não vai ter tudo que ele pede. Ele não vai ter tudo que ele quer e no momento que ele quer.
A gente precisa ensinar as crianças a lidar com isso também, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha se teve alguma pergunta por aqui. Não. Pessoal que está aqui no Instagram, se quiser ter um aproveitamento ainda melhor dessa live, acessa o link que está na minha bio e vem acompanhar aqui pelo YouTube, tá? O link está lá na minha bio, bem na frente. Entrou no link, você já vai cair direto aqui na sala do YouTube, porque no YouTube eu estou compartilhando alguns slides, e aí você tem uma experiência ainda melhor. Tá bom? Então corre lá para a bio e vem continuar assistindo a live aqui pelo YouTube. Voltando. Quais erros podemos cometer ao fazer todas as vontades das crianças? Eu citei uma das situações, né, mas um dos grandes erros que eu vejo quando a gente tenta atender a todas as necessidades é que a gente também não está ajudando essa criança a se desenvolver emocionalmente. Um dos motivos que faz a gente ceder muitas dessas vezes é porque a gente não quer ver a criança chorando, né? E tem criança que às vezes começa a chorar e parece que não para mais. Minha mãe dizia que quando eu era pequenininha, eu chorava parecendo uma ambulância, dava um escândalo, né? Chega, gritava na hora que estava chorando. E aí é onde ela perdia mais a paciência ainda. Não vou precisar dizer para você, né, que isso não me ajudou muito. Hoje, claro, eu lido com essas questões de uma maneira muito mais tranquila, mas foram, anos de terapia para resolver essas questões da minha infância. Então, até para que você não tenha essa necessidade, né, de buscar ajuda psicológica, vai fazendo o que está ao teu alcance. Procura fazer da melhor maneira possível de verdade, tá? Então, sempre ensinando o teu filho o limite, né? Saber que algumas coisas ele vai ter, outras não está ao alcance, não é adequado para a idade, não é possível naquele momento. Comunique isso, vai explicando. Para crianças pequenininhas, né, aí com menos de 5 anos, quanto menos informação você der, melhor, porque eles não têm essa capacidade de processar uma série de informações. Essa capacidade no cérebro deles vai se desenvolvendo aos pouquinhos. Então, quanto menos informação a gente der, melhor. Na dúvida, você vai perguntando para o teu filho, entendeu? Por que você acha que a mamãe não pode comprar isso agora? E deixa a criança te responder. Você vai perceber que muitas vezes a gente subestima pra caramba a capacidade de entendimento dos pequenos. A gente faz isso o tempo todo. Porque meu filho é pequenininho demais, ele não vai entender, ele não sabe lidar com isso. Enfim, a gente coloca tantas justificativas que não são condizentes com a realidade. Então, até para que você tenha uma comunicação mais clara e mais efetiva com teu filho, estimula isso. E não importa a idade, até com bebezinhos, a gente estimula essa conversa. Desculpa, gente, parei aqui para tomar um pouquinho de água. Então, nesse modelo que eu estou explicando para vocês, proporcionar momentos felizes não significa mimar, mas a gente precisa sempre ficar atenta nessa medida, tá? Por quê? Às vezes a gente pode estar caminhando para esse mimo, né? Isso a gente tem que cuidar bastante para não acontecer. Os menores são mais questionadores, enquanto eles não entendem, eles não param de questionar. Exatamente, Alessandra. E foi excelente essa tua colocação. Ela complementou aqui, né? A minha quer sempre o porquê não. É bem isso mesmo. Por que isso acontece? E aí foi ótimo que você me deu um gancho para trazer uma outra informação importante. Diferente da nossa geração, que não questionava nossos pais, as crianças dessa geração atual, elas são mais questionadoras mesmo. Elas precisam do porquê das coisas. Não adianta você só dizer, não, mamãe não vai comprar nada hoje. Ela precisa entender o porquê, tá? É muito característico dessa geração.
e veja isso como algo muito positivo. Eu vou te explicar o porquê. Uma criança que questiona o porquê das coisas, ela vai se desenvolvendo, aprendendo a raciocinar, né? A distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E ela leva essa habilidade para a vida. Quando a gente vai impedindo a criança de questionar, ela vai perdendo essa habilidade. E essa é uma habilidade muito importante. Vamos pensar em outras fases. Quando o seu filho, por exemplo, se torna um adolescente. E adolescente tem uma necessidade de pertencer a algum grupo, né? Você já foi adolescente e sabe que aparece de tudo, né? Tem um colega que usa droga e vai oferecer. Se teu filho não questiona, ele vai aceitando tudo que lhe é ofertado. Percebe a importância de estimular mesmo isso? Não é ruim questionar, muito pelo contrário. Eu dei só um exemplo aí a respeito do uso de drogas, né? Mas você aplica isso para tudo. No trabalho mesmo, quando o teu filho começa a trabalhar, e aí o chefe pede uma coisa que vai contra os valores dele, por exemplo. Se ele foi impedido de questionar aquilo que ele discorda, que ele não entende, ele só vai acatando ordens. E aí caminha para um adulto muito inseguro. Então, questionar é uma característica muito positiva. Não tenta tirar isso do teu filho, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha se apareceu alguma pergunta aqui no Instagram. Oi, pessoal, tô vendo que tem uma turma aqui, né? Quem tá acompanhando aqui pelo Instagram, eu sugiro que vocês acessem o link que tá na minha bio, que vai te trazer aqui para o YouTube, onde você vai ter um aproveitamento ainda melhor, porque eu tô compartilhando alguns slides. Então, acessa o link na minha bio e continua assistindo a live aqui do YouTube. Você vai aproveitar muito mais, tá bom? Mas se preferir ficar aqui no Instagram, também não tem problema, fica à vontade. Estou de olho aqui também, tendo alguma pergunta, eu vou olhar e eu vou te responder. Combinado? Voltando para as perguntas, né? O que eu estava dizendo, proporcionar momentos felizes, isso é o que eu acabei de explicar. E você não precisa tirar privilégios ou privá-lo das coisas boas, apenas dosar a forma como proporciona esses agradinhos. Então, muito cuidado com os agradinhos, né? Às vezes a gente acaba fazendo uma compensação. Eu vou trazer para vocês um exemplo real, né? Até para vocês colocarem um pouquinho na situação e ter maior clareza de como é que a gente faz para equilibrar essas coisas. Eu concordo que é um pouco difícil, né? Especialmente quando a gente já tem essa característica tão enraizada, né? De querer agradar, de dar o melhor, e o filho é acima de tudo e qualquer coisa. É difícil mudar mesmo. Mas quando você começa a entender a importância de fazer ajustes necessários, você vai conseguir lidar com isso de uma maneira muito melhor, tá? É sempre pensar na importância. Por que é que você está fazendo tal coisa? Né? Por que é que você deixa de dar um presente fora de uma data especial, por exemplo? Por que é que você diz não para o teu filho? Tudo tem um motivo por trás. O teu filho pode não saber, mas você precisa saber o porquê das coisas. O porquê da tua atitude ser X ou Y, tá bom? E aí vem mais informações, né? Quando atendemos a todas as vontades das crianças, elas crescem acreditando que é essa a forma correta de se relacionar, que todos que a amam devem fazer todas as suas vontades. Olha o risco de se criar uma criança mimada. Quando a gente mima demais as crianças, ela acha que essa é a forma certa de se relacionar. E aí ela vai esperar de todas as outras pessoas esse mesmo cuidado, esse mesmo mimo, esse mesmo tratamento. Acho que fica melhor assim. Né? E aí, então, pensando para as outras fases. Porque tudo que a gente faz hoje, quando os filhos são crianças, não é só para o momento atual. É pensando em como ele vai se desenvolvendo e se relacionando nas fases seguintes. Lembrando que tudo, né, de conflito, de habilidades, tudo que a gente desenvolve na infância
caminha com uma proporção maior para as próximas. Então, o que você quer que o teu filho leve para as próximas fases? Quero que o meu filho leve para as próximas fases aprendizado, que ele se comunique melhor, que ele se relacione melhor com a família, com os amigos. De maneira geral, é isso que a gente espera, na verdade. Para que isso aconteça, a gente tem que aprender a dosar isso mesmo, tá? Então, quando a gente vai fazendo todas as vontades da criança, dando todos os presentes que ela pede, atendendo todas as vezes que ela chama ali prontamente, não deixar a criança esperando, a gente faz com que ela acredite que é assim que se relaciona. Mas por que não? Sempre. Na verdade, assim, por que a gente não faz isso sempre? Porque se a gente faz com muita frequência, a gente caminha para essa outra direção de mimar as crianças, tá? Então, tudo que é em excesso é prejudicial. Mimos demais, mimos de menos. Atenção demais, atenção de menos. Tudo que é em excesso é prejudicial. E é por isso que eu estou trazendo para vocês uma alternativa intermediária, né, que é a maneira mais adequada de você tanto se relacionar com teu filho, como prepará-lo para as fases seguintes, ok? E como eu acabei de explicar, né, isso gera um grande problema para eles no futuro. Vamos pensar, por exemplo, de uma criança que vai se desenvolvendo, acreditando que todo mundo tem que atender às necessidades dela. Como é que você acredita que essa criança vai se relacionar na adolescência? Porque quando ela está se relacionando com iguais, né, crianças da mesma idade, adolescentes de idade próxima, eles não toleram muito, não. Né? Eles não vão ficar fazendo concessão porque o teu filho ficou mimadinho. Né? Eles não vão ceder. A gente é que cede. Então, para que o teu filho não tenha dificuldades de relacionamento, tanto com os amigos, até nos relacionamentos afetivos, é que a gente vai trabalhando isso desde cedo. Vai ajudando os pequenos a criar recursos internos de enfrentamento para essas situações. Vai ajudando eles a criarem essa habilidade mais emocional, né? Melhorando a comunicação, o processo como um todo, tá certo? Então, fiquem bastante atentas a isso. Porque uma criança muito mimada vai querer que, por exemplo, um príncipe, né, apareça na tua vida, que faça todas as suas vontades e fique sob seus pés. E a gente sabe que na prática isso é quase que impossível de acontecer, né? Então, até para evitar um sofrimento maior do teu filho lá na frente, cuida disso agora. Combinado? Eu falei para vocês que eu ia trazer um exemplo real, né? Claro que eu estou usando aqui um nome fictício, né? A Paula, mãe do Gabriel, ambos têm outros nomes, mas é uma história real, tá? A Paula, mãe do Gabriel, acreditava que precisava agradar para ser amada. Quando se tornou mãe, fazia todas as vontades do seu filho, para que ele se sentisse imensamente amado. Alguém se identifica com essa situação? Vou voltar, porque essa é uma situação muito comum. Eu tenho inúmeros casos no consultório com essa descrição. Uma pessoa que cresce acreditando que precisa agradar as pessoas para ser amada. E aí, quando se torna mãe, tem uma dificuldade muito grande com isso, né? Acaba cedendo muito aos pedidos do filho, porque ela entende que essa é a melhor maneira de se relacionar. E é isso que acaba ensinando para a criança também, né? As pessoas gostam da gente por quem a gente é. Não é porque você dá presentes, porque você está sempre disponível. Tudo bem se você disser não algumas vezes, e ouvir também. A gente precisa desse tipo de situação para aprender a lidar com elas. Quando a gente priva as crianças, né, de qualquer frustração,
vai atendendo a todas as necessidades, a todos os pedidos, a gente vai caminhando por uma seara muito complicada e vai colocando o filho numa situação muito delicada. E ela dizia muito, né? Quando dou presentes ou agrado meu filho, não significa que estou mimando. E, gente, isso é fato. Quem mima o filho não assume, não acha que está mimando. É algo muito delicado da gente assumir, né? De ver na prática. Ah, eu estou fazendo tais coisas e não, eu só estou agradando. Eu não estou mimando meu filho. E ai de alguém se chamar o meu filho de mimadinho, porque aí você vira uma fera, não é assim? Mas percebe no detalhe, tá? E aí você vai olhando para dentro, se reconhecendo dentro desse lugar e até para você identificar onde que você precisa dosar, né? Se está dando atenção demais ou de menos, se está agradando demais ou de menos. E esses agrados em excesso sempre têm um motivo por trás. Então, eu preciso que vocês fiquem sempre atentas a isso. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta por aqui. Isso, no YouTube é bem melhor mesmo, tá? Então, quem tá aqui no Instagram, acessa o link que tá lá na minha bio e continua assistindo a live aqui pelo YouTube, porque eu tô compartilhando alguns slides e você acaba tendo uma experiência muito melhor, tá certo? Mas se você preferir ficar aqui no Instagram, não tem problema. Eu tô de olho nas perguntas que estão fazendo aqui e eu vou respondendo ao longo da live, tá bom? Dando continuidade aqui. Então, o que que a Paula, mãe do Gabriel, foi Gabriel que deu o nome, né? Eu estou usando o nome fictício, né, gente? Depois eu acabo confundindo. O que que a Paula fazia na prática? Ela sempre comprava um presente para o filhote. Especialmente quando ela precisava trabalhar demais. Ela tinha imensa dificuldade em dizer não quando o pequeno Gabriel lhe pedia alguma coisa. Identificaram a situação? Quando a gente dá presentes demais, sempre tem um motivo por trás. Não só presente físico, tá? Agrados demais. Fazer a sobremesa que o teu filho gosta com frequência. Ah, ele não gosta de comer tal coisa, dá mais trabalho para comer algumas coisas. Aí você só prepara aquilo que ele gosta, que é para agradar mesmo. Sempre tem uma compensação por trás. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês hoje, a compensação está mascarada pela própria ausência, né? Sempre que a Paula precisava trabalhar demais, ela acabava agradando um pouco mais o filho. Então, ela passava mais tempo fora de casa, ela logo trazia um presente, né? Comprava um presente no meio do caminho, que era para o filho não ficar chateado que ela ficou fora de casa há muito tempo. Então, olhem para dentro e vejam o porquê, né, dessa atitude que você tem aí hoje. O que te leva a agradar o seu filho em excesso? O que te faz conceder alguns privilégios, né, além do que deveria, além da conta? Essa medida nem sempre é fácil de identificar, porque ela tem muita relação com a maneira como você mesma foi educada. Então, na dúvida, aciona alguém, conversa com uma amiga, conversa com um profissional, né, para entender melhor as suas atitudes e onde você pode fazer ajustes. Lembrando que todos os dias eu coloco no Instagram uma caixinha de perguntas. E lá é um canal para você tirar as dúvidas comigo. Seja através dessas caixinhas de perguntas, seja através do direct. Então não precisa ficar lidando com a dificuldade aí sozinha. É claro que tem coisas que eu não consigo orientar pelo Instagram, né? Às vezes é uma situação um pouco mais complexa, mas eu sempre te dou um retorno. Digo se é possível, né, orientar por ali ou não. Você não vai ficar sem esse acolhimento, tá? Então, use e abuse desse canal, porque esse canal é criado para vocês mesmos. Só voltando aqui, né? É bem importante de vocês identificarem o porquê dessas atitudes, né? Por que tá fazendo privilégios demais, dando muita atenção, dando muitos presentinhos, cedendo em várias coisas. Não é só porque o teu filho vai chorar, ou porque ele começa a chorar e você quer interromper o choro.
tem sempre um porquê por trás. E esse porquê é só você quem pode responder, tá? Então, qual é a maneira correta da gente se relacionar em relação a isso? Também é sinal de amor ensinar as crianças a lidar com frustrações, ensinando que não se pode ter tudo o que deseja e ainda assim fazê-los entender que os amamos. Muita gente tem dificuldade em dizer não para os filhos, achando que ele vai se sentir menos amado, né? Ai, mas que dó, né? Eu tenho tanto prazer em comprar uma coisa que ele me pede. Às vezes a gente está caminhando no shopping, eu vejo que ele gosta tanto, sei lá, de qualquer bonequinho aí, gosta tanto de determinado brinquedo, e ele viu e pediu. Vou dizer não. Eu sei que ele fica tão feliz quando eu faço isso. Realmente, que criança não gosta de ganhar presente? Que adulto não gosta de ganhar presente? Ninguém é bobo, né, gente? Todo mundo gosta de ser agradado. O excesso é que é complicado. Boa parte das vezes em que você diz não para o teu filho, você está demonstrando o teu amor. É pensando nas fases seguintes. Lembra disso que a tia Simone falou. Leva essa informação para a vida. É melhor que o teu filho ouça um não agora, enquanto ele está se desenvolvendo, que ele aprenda a lidar com os nãos da vida, para que nas próximas fases ele não sofra com os nãos que a vida vai colocar. Porque nem todo mundo vai ceder, vai agradar como você faz. E não dá para proteger os filhos de tudo e qualquer coisa. Nós mesmos não seremos eternas, né, na vida dos nossos filhos. Então é bem importante a gente aprender a dizer não e fazer isso de coração, porque isso também é sinal de amor. A dica de ouro, tá? Para essa questão de pessoal que está aqui no Instagram, a gente está ainda caminhando aqui pela live, tem bastante coisa ainda para rever por aqui, tá? Para você ter um aproveitamento ainda melhor, acesse o link que está na minha bio e vem assistir aqui no YouTube, porque eu estou compartilhando alguns slides e você acaba tendo uma experiência de qualidade muito melhor, tá? Então fica o convite. Se você preferir ficar aí no YouTube, não tem, no Instagram, não tem problema. Eu estou de olho nas perguntas que aparecerem por aqui também e eu te respondo aqui, tá? Fica à vontade. Só tomar uma aguinha, gente. Eu avisei para vocês pegarem um caderninho, né? E tá aí a recomendação para vocês anotarem essa dica, que é super importante, tá? Primeira coisa, você pode explicar que presentes são dados em datas especiais, como aniversário. Então, nem todo dia é dia de ganhar presente. Tem criança que fica tão mal acostumada a esses agradinhos que sempre que ela faz alguma coisa bacana, ela espera uma recompensa. E tem criança que pede pela recompensa. Ela fala claramente: mãe, hoje eu fiz toda a minha lição. Eu não ganho uma recompensa? Então, ele fica condicionado a ganhar alguma coisa sempre que ele faz algo que é correto. E não é por aí, né? Entendendo por que que não é por aí. Nem tudo que fazemos de maneira correta deve ser recompensado com presentes, pois algumas coisas a gente faz porque é certo, né? Ou porque é da nossa responsabilidade. Então isso tem que ficar bem claro, né? Foi bem na prova, até merece parabéns, mas cuidado com elogios em excesso. Cuidado com as recompensas fora de hora, porque você vai condicionando o teu filho a querer sempre uma recompensa por algo que ele fez. E a gente precisa ensinar os pequenos que algumas coisas a gente faz porque é o correto a se fazer. Ah, eu fui obediente a semana toda. É o correto a se fazer. Não tem que ganhar um presente porque foi obediente. Não tem que ganhar um presente porque arrumou o quarto. É de responsabilidade. Então, isso a gente precisa ir filtrando, tá? Separar o que é responsabilidade, o que é o certo a se fazer.
e presentear em datas especiais, aniversário, Dia das Crianças, Natal. De repente, vez ou outra, você quer dar um presente extra, não tem problema. Só não faça disso algo frequente, tá? Essa frequência que é delicada. Eu vou voltar aqui para as anotações, caso você queira anotar. Então, lembrando, explicar que presentes são dados em datas especiais, como o aniversário, e essas outras que eu citei aqui para vocês, e deixar claro para a criança que nem tudo que a gente faz merece recompensa, né? Nem tudo que a gente faz tem recompensa, tem prêmio, tem presente. Algumas coisas a gente faz porque é o certo a se fazer e porque é da nossa responsabilidade. Certo? Vou ficar aqui mais uns minutinhos que eu vou reforçar algumas informações com vocês e se tiver alguma dúvida, aproveitem para colocar nos comentários que a gente vai caminhando para os minutos finais, tá? Eu trouxe algumas frases que a gente tanto costuma dizer quanto ouviu muito na nossa infância. A felicidade do meu filho não tem preço. Quero dar a ele tudo que eu não tive. Eu até me anulo pelo meu filho. Meu filho vem antes de tudo. Depois disso que a gente já falou hoje, vocês acham que esse tipo de frase, ela caminha para uma criança mimada ou para uma criança que a gente agrada a vez ou outra? Já vi alguns posts referente às tarefas certas por idade que podemos indicar. Às vezes fico apreensiva se posso ou não cobrar das faixas. Excelente pergunta, Alessandra. A minha recomendação é que você sempre avalie a situação aí na tua casa, tá? Eu não gosto muito de usar esses padrões, sabe? O que serve para uma criança pode não servir para outra. A gente não lida só com a idade cronológica, né? A gente lida com uma idade emocional. Às vezes, sei lá, tua filha tem 5 anos, mas ela foi tão mimada, né? Recebeu tantos agrados, tanto excesso de cuidados, que emocionalmente ela vai se apresentar como uma criança menor ainda. Então a gente tem que lidar com a realidade que a gente tem. Algumas coisas a gente aplica e funciona bem, e outras não vão funcionar por conta disso. E é bem importante a gente ir identificando esses pontos de maior dificuldade, né? Que é para ir acertando com o tempo. Então, não dá para levar à risca. Quando você vê essas referências, né? Uma criança de 5 anos dá conta de se vestir sozinha, por exemplo. Olha sempre uma faixa anterior e uma faixa posterior. Embora sua filha tenha 5 anos, ela pode ter uma maturidade abaixo ou acima da idade cronológica dela. E aí é bem importante você olhar para a tua realidade. Não fica comparando com crianças da mesma idade, não, tá? Vamos pensar que coisas que não estão caminhando bem agora não é de todo um problema. Eu digo que é muito bom quando a gente percebe que tem uma dificuldade e vai buscando recursos para ajustar, tá? Então, não se sente que não dá para cobrar algumas coisas dela, talvez precise ensinar com mais paciência. Explica o passo a passo, explica com mais atenção, vai se certificando de como é que ela aprende, qual é a forma que ela tem de aprender, tá? E aí fica atenta, né, até trazendo para o tema de hoje. Se teve aí uma fase anterior em que você mimava bastante, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade para lidar com essa situação. Tem um de 14 e outra de 5. Às vezes, de 5 é mais espontâneo e mais ativo que o de 14, porque são idades muito diferentes, né? São fases bem extremas e você tem grandes desafios, né? São 2 filhos de gerações diferentes, o que serve para um não serve para o outro. Algumas coisas que você fez e funcionava com o mais velho, não vai funcionar com a mais pequena, porque são pessoas diferentes mesmo. Tá? Então, a gente sempre olha para nossa realidade.
Qual é a dinâmica que a gente tem em casa mesmo para ir ajustando esse tipo de coisa. Às vezes percebo que eles gostam mais de fazer o que quer, ao invés de fazer o que pedimos. Porque quando pedimos, eles reclamam. Óbvio, né, Alessandra? Quem não vai querer fazer o que quer, o que é mais divertido? Até eu que sou mais boba. Imagina para as crianças. Criança, por essência, vai querer fazer aquilo que é mais divertido, aquilo que lhe dá mais prazer. Quem tem que discernir as coisas somos nós. É a gente que vai colocando os limites, tá? Eu não vou entrar hoje nessa questão de regras e limites, porque a gente vai falar sobre isso também ao longo dessa maratona. Então, se programe para estar aqui comigo nas próximas, tá? Para que vocês vão recebendo aí esses conteúdos de diversas formas, né? Aprendendo várias ferramentas para aplicar no dia a dia, tá bom? E aí eu falei um pouco também dos riscos e dos erros que a gente pode cometer quando atende a todas as vontades. Lembre-se que é sinal de amor quando você diz não para o teu filho. É bem importante que ele aprenda a lidar com os nãos que a vida dá, né? Não só você. Isso também é sinal de amor. Até para a gente ir ajudando essa criança a desenvolver recursos internos. E aí a gente está falando de aprender a controlar as emoções, de lidar com as situações diferentes, porque ao longo da vida é isso que mais vai acontecer. Tá? Então, não dá para fazer tudo o que eles querem. E a gente precisa ensinar isso para eles. Faz parte do nosso grande desafio de educar os filhos para a vida. Lembrar que proporcionar momentos felizes não significa mimar, mas a gente precisa sempre estar atenta na medida, né? Então, você pode sim agradar a tua filha, teu filho. Dá para dar um presentinho fora de hora. Dá para atender uma necessidade deles, né? Um pedido. Tá pedindo mais a tua atenção? Tem um motivo por trás também. Então, não há problema nenhum em fazer esse tipo de agrado. O problema está em agradar em excesso. Então, você precisa sempre estar atenta a esse limite, tá? E ficar dosando mesmo, se aquilo tá de mais ou de menos. O teu grande desafio é encontrar o caminho do meio. Lembrando que o teu filho é uma pessoa diferente de você. Apesar de ser parte de você, ele nasceu numa outra geração, ele tem influências de uma série de outras pessoas, tá? E aí a gente tem que ter sempre esse cuidado e olhar para a nossa própria realidade. Outra coisa importante que eu falei aqui, né? Então, quem não anotou, aproveita para fazer isso por agora. Quando a gente atende todas as vontades das crianças, elas crescem acreditando que essa é a forma correta de se relacionar, que todo mundo que a ama, né, tem que fazer as suas vontades. Para onde a gente vai direcionando a criança com tanto agrado? Ela vai acreditar que todo mundo precisa fazer isso, né? E aí, pensando nas próximas fases, ela vai ter inúmeras dificuldades. Então, é bem importante que você se policie com esses agrados, tá? Agradar não é ruim, não é proibido, só não pode ir em excesso, ok? E lembrar do porquê que você não vai fazer tanto agrado para o teu filho. Por que você não vai ficar recompensando as atitudes dele? Você não vai fazer tudo isso que é para ajudá-lo a criar essas habilidades e passar pelas fases seguintes com mais leveza. E quando eu falo das próximas fases serem mais leves e saudáveis, não é só para o teu filho, é para você também. Porque tudo que não resolve nessa fase vai para a próxima com um grau de dificuldade ainda maior. Eu dei o exemplo da Paula, mãe do Gabriel, né, que mimava o filho pra caramba porque ela aprendeu que era desse jeito que se relacionava, que a gente só demonstra amor quando agrada demais, e esse não é o melhor caminho. E eu expliquei para vocês também que um dos motivos disso acontecer sempre está escondido.
né? Então é hora de olhar para dentro, né? Analisar aí você com você mesma, se você tem agradado de mais ou de menos. Os excessos é prejudicial, então fuja deles. Vá indo por esse caminho do meio, dosando. Tem coisas que ele quer e ele vai poder ter, e outras coisas não, por uma série de motivos. Porque você não tem dinheiro, não tem tempo, enfim. Independente do motivo, né, ele precisa lidar com esse não. E lembrar também que esse comportamento que você tem hoje também tem um motivo por trás. Muitas vezes a gente vai compensar alguma coisa, né? Esse caso que eu trouxe de exemplo é uma mãe que trabalhava demais. E algumas vezes precisava fazer horas extras, né? Acabava no meio do caminho comprando um presentinho para compensar a ausência que tinha com o filho. A ausência não é compensada com presente, e sim com presença, tá? Simone, eu não tenho muito tempo mesmo, eu trabalho período integral, eu moro longe do meu trabalho, eu tenho pouco tempo livre para estar com meu filho. Não importa se é 5 ou 10 minutos que você tem no dia, tenha pelo menos 5, 10 minutos de qualidade com teu filho. Use esses 5, 10 minutinhos, pelo menos por dia, para estar 100% com ele, sem o celular na mão, demonstrando real interesse pelo dia dele. O que ele está descobrindo, o que ele está se interessando, ok? É assim que a gente compensa as ausências, e não com presentes, porque isso é insubstituível. E aí a gente vai gerando um problema ainda maior. Pensa sempre para as próximas fases. O que a tua atitude hoje pode ter de impacto na vida do teu filho amanhã, depois. Bom, isso eu expliquei, eu vou voltar só para a dica final, tá? Para quem perdeu, que você precisa explicar para o teu filho que presentes são dados em datas especiais, como o de aniversário, Natal, né? Tudo bem você dar um presente fora de hora, mas tendo sempre o bom senso, tá? De não dar presentes demais. E quando você for dar um presente fora de hora, diga o porquê que você está dando esse presente. Combinado? Nem tudo que fazemos de maneira correta deve ser recompensado com presentes, pois algumas coisas nós fazemos porque é o certo a se fazer, ou é uma responsabilidade que a gente tem. Então fiquem bastante atentas a isso, tá? Leva essa dica para a vida, ok? Na dúvida, reflete um pouquinho mais, olha para dentro, né? Tenta lembrar das suas experiências de infância. Essa é uma das recomendações mais importantes para você fazer agora. Tenta lembrar um pouquinho de como que era essa relação de agrados, de presentes na tua infância. E tenta identificar se o que você está fazendo está compensando alguma coisa, né? Eu estou dando presentes demais para compensar a minha ausência, para compensar a minha falta de paciência. Eu estou dando presentes de menos para compensar o quê, né? O que precisa ser ajustado aí? É dinheiro que está faltando? É equilíbrio emocional? Nem sempre a gente tem condições de presentear mesmo. Mas você sabia que o presente mais valioso que você pode dar para o teu filho é colo? É o teu amor, a tua disposição de você estar ali acolhendo as necessidades dele, aprendendo mais sobre ele e sobre você mesma. Porque quando isso fica mais claro, vocês se conectam de uma forma tão melhor e isso vai tornando tudo muito mais fácil. Sabe quando a gente fica perdida diante de uma situação? Nossa, não sei o que eu faço agora. E fica com essa impressão, né, de que já tentou de várias formas resolver essa situação e não consegue. Não está conseguindo por conta disso. Porque a tua história é diferente da história do teu filho. Tá certo? Bom, eu vou me despedindo de vocês. Para o pessoal do Instagram, grande beijo, gratidão por quem esteve comigo por aqui. Pessoal do Facebook, do YouTube, mesma coisa.
E fiquem atentos, tá, aos horários das próximas lives. No sábado a gente tem outro encontro, semana que vem tem mais uma porção de conteúdos aí para eu compartilhar com vocês. Coloca um lembrete no celular, se programa para estar aqui ao vivo e receber esse aprendizado, porque eu tenho certeza que esse ano há de ser mais fácil para você. Você vai conseguir resolver algumas coisas aí por conta própria, tá? Então se programa para estar aqui, ok? Beijo e a gente se vê na próxima live. Até mais!